A aula, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elton Franklin, sou engenheiro civil e professor de matemática. Já estou no curso há um bom tempo, trabalhando na disciplina de desenho arquitetônico e noções básicas de engenharia. A, a ideia do curso, em si, a ideia da disciplina é pegar elementos da engenharia, né, da arquitetura, que vai servir para o corretor de imóveis na prática dele lá. Então, quem já trabalha, né, quem já trabalha nesse setor de vendas, sabe que é muito complexo. Você tem que ter um domínio, né, de várias áreas, né, assim, tanto na parte de vendas, questão de linguagem, né, parte de expressão. E quando a gente entra na parte técnica, o aluno ele também tem que ter algum conhecimento de arquitetura e de engenharia. Claro que não é nada complexo ou tipo nada muito aprofundado, mas pelo menos quando você for fazer uma visita numa obra, ou você está ali, muitas vezes as corretoras elas entregam um material para o corretor ele trabalhar, né, desenvolver suas vendas. Então, com certeza você vai lidar muito com plantas, que a gente chama de plantas baixas, fachadas, cortes. E é super interessante o aluno, né, o corretor, ele ter essas noções do que foi trabalhado, do que foi planejado, do que está sendo executado. Então, essa, esse é o foco principal, porque eu vi na prática já como alguns corretores eles passam alguns perrengues, algumas situações pelo simples fato dele não conhecer o que está sendo trabalhado. Então, exemplo, rapidinho aqui. Você chegar numa obra, vai fazer uma visita numa obra, o cliente lhe pergunta se pode ser feito alguma coisa, porque o cliente, ele vê a estrutura, ele vê muitas vezes o prédio ou aquela casa, aí ele já a imaginação dele é muito fértil. Então ele, isso aqui eu quero fazer um primeiro andar, vou botar uma escada assim, vou fazer isso. E muitas vezes aquela casa ela não foi projetada para isso. Então o cliente, o corretor muitas vezes pela aquela sede de vender, né, muitas vezes na pressão para bater metas tudo, ele acaba dando informações erradas. E aí entram alguns problemas que em outras disciplinas vocês pagam ética, essas coisas, vocês sabem que prejudica. E o corretor é, é melhor do que qualquer rede social, do que qualquer empresa, é o nome dele, né? Corretor, pode ver, a maioria das corretoras, muitas corretoras, ela foca no nome do corretor, porque o nome é algo muito importante no mercado, porque você liga credibilidade àquela pessoa. Então, esse é o foco para a gente poder começar. E qualquer dúvida, vamos aí perguntando para a gente poder interagir, beleza? Então, deixa eu ficar pequenininho aqui. Como eu disse a vocês, a disciplina é desenho arquitetônico. O nome mesmo da disciplina é desenho arquitetônico e noções básicas de engenharia. Com engenheiro eu deveria colocar o nome completo, mas eu acho muito extenso. Mas basicamente seria essa parte aí de desenho arquitetônico já representa de uma forma bem geral mesmo. Vamos lá. Essa aula ela vai ter 1 hora, né? Mais ou menos 1 hora. E a gente vai trabalhar hoje os 2 primeiros vídeos. O primeiro vídeo a gente fala um pouco da história da arquitetura, certo? E o segundo vídeo a gente fala das normas técnicas, certo?
começo das normas técnicas. Então, entender como os projetos eles são construídos, né, são pensados, principalmente para quem vai visualizar, né, os detalhes, sempre está manuseando eles. Então, vamos lá, começando pela história da arquitetura, pessoal. No vídeo eu abordo lá, né, a arquitetura em português europeu, com C, né, então ele tem esse Czinho aqui, deixa eu até colocar um lápis. Então, tem essa questão do C, e no arquitetura português brasileiro, do grego ache, significado de primeiro ou principal, e tecton, significado de construção. Então, quando a gente faz essa analogia, seria primeira construção. Refere-se à arte ou à técnica de projetar e edificar um ambiente habitado pelo ser humano. Então, seria a primeira casa. Também, como a gente discutiu, a história da arquitetura está diretamente relacionada à evolução humana. A arquitetura passou a exibir, né, a existir, quando o homem começou a construir para se proteger de predadores e fenômenos naturais. Então, eu vou até passar aqui para a gente poder visualizar isso. Coloquei 2 exemplos, que um é algo mais familiar, né, a nossa cultura, as nossas raízes, que seria a questão da Oca, né, a casa dos índios, tá aqui. E essa outra remete muito à questão do tempo, né, da pré-história, realmente dos primeiros homens. E eu faço esse questionamento a vocês, como lá no texto, a necessidade, qual seria as necessidades, né? Por que o homem precisou construir uma casa? Porque quando a gente pega a área da biologia, somos animais igual a qualquer outro. Claro que temos diferença, né, entre a nossa, né, a nossa raça com outros animais, questão de porte e tudo. Principalmente somos muito inteligentes. Então, quando comparamos com outros animais, é uma evolução absurda. Mas pagamos um preço por toda pelo desenvolvimento do nosso cérebro, né? Onde temos uma inteligência muito superior a outros animais, que é o nosso corpo ser frágil. Ele não é um corpo, quando a gente compara com outros animais, estamos em muita desvantagem. Então, tivemos essa necessidade de casas para proteção contra animais de grande porte e animais carnívoros, e também a necessidade dos fenômenos naturais, né? Então tem a questão de chuva, tem a questão de muito sol. Com chuva, se a gente ficar muito exposto à chuva, vamos adoecer. Se a gente ficar exposto muito tempo ao sol, vamos adoecer. Então, são vários fatores que o homem teve a necessidade de proteção. Então, essa seria uma ideia dos motivos. Só que aqui é o seguinte, pessoal, um detalhe importante. Aqui, as primeiras casas mesmo, foram o homem utilizando vamos dizer assim, os acidentes geológicos que existiam. Então, uma caverna ou um local que, de alguma forma, ele foi tipo uma rocha que fica como se fosse um telhado, né? Tem muitas vezes aquelas montanhas, né, que ela forma meio que um telhadinho. Ela é assim, então ela consegue dar uma proteção. Então tem vários acidentes geológicos que naturalmente ali ele criou um habitat, ele criou um local, e o homem precisou dividir esses locais com animais, né? E muitas vezes ele era expulso
por necessidade de sobrevivência, porque não tem como competir. Então, essa casa, esse tipo de casa aqui não foi colocado como vamos dizer assim, uma construção, porque aqui a gente percebe que o homem meio que ele teve que criar com os elementos que ele tinha ali essa casa. Então não foi um acidente geológico, né? Não é algo que já existia, ele encontrou, eu vou ficar aqui. Não. Ele pensou, não, eu preciso de um local que de alguma forma vai me proteger, então eu tenho que construir isso. Então por isso que a gente percebe, o alinhamento dessas rochas aqui tá como fosse uma estrutura, né, como fosse os pés de uma mesa, e aqui tá a parte do telhado. Agora, claro, como foi colocada essa pedra aqui é um mistério, porque pela espessura dessa rocha, percebemos que não é nada maneiro, né? Não é algo muito leve. Então, tem essa questão. Como isso aqui é algo que está sendo preservado, porque, querendo ou não, é uma questão histórica, veja que o pessoal já colocou alguns reforços, né, para essa pedra aqui, ela não vir a cair, consequentemente, vai desestruturar a construção e ela vai vir a ruína, né, a cair. Então, tem essa questão aí do homem já começar, né, lá atrás a pensar em construções para ele poder sobressair, poder sobreviver. E tem a outra casa, pessoal. A gente percebe um salto tecnológico, né? Essa casa aqui é uma coisa bem primitiva mesmo, mas aqui a gente percebe algo muito mais avançado do que esse primeiro exemplo que eu mostrei. Percebemos que ela tem esse formato meio concha. Ele é muito importante porque, principalmente quando na chuva a água bate e vai de alguma forma escorrer, né? Ela vai fluir, ela não vai ficar empoçada, diferente daqui. A gente percebe que essa água, a chuva, vai ter água nesse ambiente. Os insumos que foram utilizados, você percebe aqui as folhas, né? Esse tipo de folha, ela tem vantagens. Primeiro, a temperatura dentro, né, do ambiente vai ser uma temperatura sempre abaixo do que está fora, porque a folha em si, ela consegue absorver muito bem, e ela consegue ter uma distribuição do calor, né? Então ela consegue propagar o calor de forma que ela vai ter uma distribuição, não vai ter um acúmulo, e a própria folha, né, o material em si, por ele conter água também, deixa o ambiente mais fresco, deixa o ambiente mais ali ameno, né? A estrutura de madeira é uma estrutura bem mais leve, então é bem mais fácil de construir. E você tem um ambiente que protege tanto dos raios solares, como também um ambiente que vai lhe proteger da chuva. E um ambiente confortável. Então, veja como esse salto aqui ele foi assim, você vê uma evolução, uma linha de evolução. Então, fica esse destaque. E não sei quem está participando agora pode falar. Se já viu uma oca dessa de próximo, já chegou a visitar. Eu já fiz uma visita há muitos anos atrás à tribo Funiô, que é uma tribo que fica depois, se não me engano, depois de Garanhuns, esqueci o nome da cidade, Iati, se não me engano é Iati. E tem lá, né, essa tribo, e há muitos anos atrás o pessoal fez uma excursão e eu cheguei a ver, assim, realmente próximo esse tipo de construção, e realmente é o que eu disse a vocês, a temperatura dela dentro é abaixo, né, bem assim, ameno, quando a gente compara com o externo. Por que, galera, eu falo isso? Porque tem casa
E, novamente, eu faço essa pergunta a vocês, vocês podem falar. E lá em outra, eu acredito no nosso segundo webinar, nossa segunda aula ao vivo, quando a gente vai discutir um pouco sobre o projeto, a gente vai mencionar sobre isso. Mas tem casas, hoje, eu estou falando de hoje, que são muito quentes, muito, 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 e são detalhes que fazem com que essa casa ela fique com uma temperatura sempre muito alta. Mora na região metropolitana do Recife entende muito bem isso. Você pega uma casa que muitas vezes ela é geminada, ela tem uma telha, vamos supor, uma telha brasilite, então vai ser uma casa com uma temperatura muito, muito alta. E o conforto daquele ambiente ele é muito prejudicado por conta de, vamos dizer assim, detalhes que foram utilizados. Talvez uma telha de utilizando material cerâmico, né? Argila, de vez da brasilite, a casa ela é geminada, mas talvez fazer algum recurso, tem recursos arquitetônicos, né? Para o ar conseguir, o vento conseguir entrar dentro dos ambientes e dar um conforto, né? Para essas casas. Então, isso é uma ideia. Muitas vezes a construção, quando ela é muito mal projetada, de vez de gerar um conforto à família, ela vai gerar um desconforto muito grande. Então, são esses detalhes. A gente vai discutir mais isso no segundo webinar, na segunda aula ao vivo. E vocês podem sempre estar dando a opinião de vocês sobre qualquer assunto, e é extremamente importante, até para a gente ter essa troca, beleza? Passando aqui. Então vamos lá, galera. Aí a gente faz um outro salto. Agora a gente vê uma estrutura sólida, muito sólida, que tipo a durabilidade é de vários anos, né? Então a gente está pegando, Alexandre, vou voltar aqui, falar aqui. Alexandre colocou: pintar uma telha brasilite por dentro com tinta branca reduz o calor ou é mito? Pintar uma telha brasilite por dentro. Vou dizer a você que é a primeira vez que eu escuto esse termo, Alexandre, mas eu vou dar uma resposta técnica. A resposta técnica é o seguinte: essa telha brasilite, quem já viu a concepção dessa telha brasilite, ela é uma telha que ela faz tipo em formato de uma onda, porque facilita o encaixe uma na outra. Se você vê a espessura dessas folhas, né, dessas folhas de brasilite, que brasilite na verdade é o termo correto mesmo, a gente fala brasilite porque a empresa brasilite ela é muito conhecida. Aí se tornou o nome da empresa ligou ao produto, mas o termo correto é fibrocimento, telha de fibrocimento. Essa telha, ela é fina, se eu não me engano, ela tem uns 3 centímetros, se eu não estou enganado aí, uns 3 centímetros de espessura. E ela é de cimento, ela é de massa, né, argamassa, tudo. Ela tem essa estrutura que é de fibra, né, que ela que dá a estrutura, a rigidez dela. Por isso que elas são grandes, né, são uma largura, ela consegue vencer grandes vãos. A ideia, a princípio, é utilizar mais em telhados para empresas, galpões, coisas desse tipo. Quando você utiliza em residências, aí você tem que ter um projeto legal. Por quê? Veja, aonde ela é eficaz, a construção dela, a utilização dela, aonde vai ser eficaz? Em telhados que são feitos de laje. Existe uma laje e para a proteção da laje,
você coloca a telha fibrocimento. Geralmente você coloca essa telha fibrocimento, ela vai ficar com duas águas, com a bica, né? Geralmente no meio. Pode ser assim, mas geralmente é assim. E aí, veja, aí é onde entra a resposta. O sol, ele vai bater nessa telha, mas entre a telha e a laje, nunca o pessoal coloca colada na laje, vai ter uma estruturazinha, geralmente em madeira, justamente para dar inclinação. Então vai ter um espaço entre a telha de fibrocimento a laje, certo? A laje ela tem 15 centímetros de largura, certo? Entre a laje, depois da laje, no fundo da laje, vai ter ainda um forro, que é outra camada, vai ter um espaço, vai depender muito, 50 centímetros, 30 centímetros ou até mais, com espessura de 5 centímetros de gesso, para aí ter o fundo do gesso. Então veja quantas camadas existem para essa temperatura ela ser dissipada, tanto a temperatura como o som. Então, por isso que nesse caso a telha de fibrocimento ela é utilizada, porque aí ela tem muitos espaços e ela é... Agora, tem muita residência, o que é que acontece? O cara fez a estrutura de madeira e colocou a telha fibrocimento. Eu só tenho uma camada, geralmente de 3 centímetros, que está ali absorvendo aquela temperatura. Por isso que quando ela bate, o primeiro que o elemento cimento, né, a argamassa, ela tem bem menos água do que a argila. A argila é o material das telhas, é um material bem mais que contém bem mais água. Então, essa diferença de um para o outro é justamente o que dá um desconforto nos ambientes. Por isso que a telha de fibrocimento, geralmente, ela não é recomendada para esses telhados que vão utilizar só ela. A questão da tinta, talvez se você utilizasse uma tinta que a gente chama de tinta que ela, esqueci o termo técnico agora, mas é uma tinta que ela, quando o raio solar bate nela, é utilizada muito em parede. Quando o raio solar bate nela, ela vai refletir, se eu não me engano, vai ter uma porcentagem, é bem alta essa porcentagem, os raios. Aí talvez você conseguiria diminuir a temperatura, né, a absorção dos raios solares na fibrocimento. Aí eu acredito que fosse algo aplicado em cima, mas eu acho que embaixo não vai ter muita ajuda não, porque todo o segredo está em cima, né, na absorção dessa temperatura. Falei em telhado, pintar a parte que não é exposta à luz solar. Certo. Telhado, pintar a parte que não é exposta à luz solar do telhado. No caso, seria a parte de baixo, não é isso? Certo. Entendi. Eu acredito que é o que eu falei, Alexandre. Entendeu? Mas na parte que não é exposta, realmente não vejo muito motivo, não. Mas massa, valeu mesmo. Então, continuando aqui, ótima pergunta, viu, Alexandre? Obrigado mesmo. Então, tirar aqui. Então, a gente vê aqui, ó, nesse tipo de construção, primeiro aqui, pessoal, que agora a gente começa a misturar a questão das necessidades com as crenças. Então, agora aqui a gente tem uma obra que foi pensada em proteção, mas também a parte religiosa ela está muito forte. Então, aqui é uma pirâmide inca, que vários e vários anos atrás, e o que a gente percebe? Primeiro, a complexidade da construção.
A gente vai, daqui a pouco a gente vai ver a parte de civilização, e a gente percebe, ó, a pirâmide agora, veja que ela segue linhas bem proporcionais. De vez em quando aqui, pessoal, as retas não saem tão retas assim, porque utilizar o mouse é muito ruim. Eu estou pensando em comprar uma mesa digitalizadora, porque facilita muito na hora de escrever e tal. Então, ó, a gente percebe uma base bem, bem mais larga, né? Comparado com a parte superior. Então, veja, aqui é uma concepção de uma pirâmide que já está mais do que comprovado que é uma estrutura muito sólida, resistente. Mas veja, aqui não existia projeto, não existia engenheiro, não existia arquiteto, não tinha construtora, era basicamente força bruta e muita inteligência. Então, você começa a ter uma construções com níveis complexos, né? Isso em várias civilizações que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui a ideia é mostrar que a necessidade, né? Essa necessidade agora de uma construção com as crenças, né? Com a religião. E aqui, galera, a nossa popular casa de taipa, casa bem nordestina, uma casa que ajudou muitas famílias, é ainda algo que é utilizado, que é principalmente no nosso sertão, no Nordeste em si, né? Mas no sertão pernambucano tem muito ainda desse tipo de construção. São casas que é aquela mesma ideia da Oca. O nível de tecnologia dessa casa para a época foi muito importante. Primeiro, esses telhados utilizavam também as folhas, né? Aquele tipo de folha de coco, né? Também de bananeira, dependendo do que teria ali para poder utilizar. Segundo, a argila, como está aqui, ó, tá vendo? A argila. E pessoal, existe essa estrutura de madeira. Então eu tenho madeira aqui, essas madeiras elas estão entrelaçadas assim, ó, armadas tanto na parte horizontal como na parte vertical. E o que acontece? O cara chega com a argamassa, ou melhor, desculpa, com a argila, ele molda essa argila, né, prepara essa argila, e ele vem aqui e começa a fazer os preenchimentos. Preenchendo, vai preenchendo tudo. E fica nessa estrutura que a gente está vendo aqui. Então percebam aí que, ó, aqui dá para ver bem, ó. Aí quando essa argila, por vários fatores, pessoal, muitas vezes teve algum problema, algo bateu, ela quebra, né? Ela fica assim, danificou, então você facilmente feita o conserto, né? Você consegue fazer o reparo facilmente. E é muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil. Mas são locais que podem chover. Se viesse ter alguma chuva, facilmente depois, porque a argila ia ficar, né? A estrutura ia ficar mais maleável, né? Então você poderia ter um risco, né, na estrutura. Depois que passasse essa chuva, você iria lá fazer os consertos. Então, uma casa simples, barata e muito eficiente. Muito. E, novamente, com aquela ideia lá da Oca. É uma casa que a temperatura é uma temperatura muito abaixo, né? São locais confortáveis em relação à temperatura, viu, pessoal? Porque toda a sua concepção é de argila, que tem muita água. Então, pegando especificamente esse exemplo aqui, eu tenho uma telha de um telhado que o material é composto de argila, água, né? Tem um material com água. As paredes, a mesma coisa. E o piso, né, o solo, que também tem a questão da água. Então eu tenho um ambiente com a temperatura geralmente bem reduzida. Então por isso que
ficou uma casa muito popular no nosso sertão. Lembrando dos materiais, né? Foco sempre no tipo de material, que é argila e madeira, muitas vezes folhas, para poder concepção dos telhados. Ó, então aqui a gente fala um pouquinho, né, das casas. Aqui a questão dos tijolos, eu abordo isso nos vídeos, eu vou até passar para a imagem. E aí a gente começa a ver alguns elementos da construção. O tijolo, pessoal, o tijolo é algo bem antigo, certo? E sua linha de produção não era das melhores. Ainda hoje não é muito eficiente. Mas quando a gente compara a algumas décadas atrás, o negócio melhorou muito. Mas a gente percebe, ó, o tijolo, né, a forma, né, a gente vê aqui materiais, ó, folhas, tudo muito misturado. Até uma ideia de dar fibra, né, ao tijolo. Você coloca folhas, você coloca fibra, né? Você está acrescentando fibra. E a fibra ela consegue distribuir melhor a resistência, né? Ela tem aquela resistência, o peso ela consegue distribuir melhor. E a gente percebe que evoluiu, né? Quando a gente compara com essa outra foto, você percebe que agora a gente tem um tijolo mais industrializado, né? E esse tijolo tem um nome, tijolo maciço, ele não tem os furos. Esse tijolo era muito irregular, então um tijolo muitas vezes não era muito parecido com o outro, então isso dificultava muito a construção. Exemplo aqui, ó, você percebe, veja essa camada aqui de argamassa para fazer o assentamento. Ó, veja como são camadas espessas. Isso aqui, você tem um gasto muito elevado de argamassa. Consequentemente, o custo da obra aumenta muito, porque o tijolo é muito irregular. Consequentemente, você vai precisar de mais material para deixar uma parede no prumo, né, uma parede no nível, e aí o custo da obra aumenta. Por isso que na construção civil a gente foca no custo-benefício, não no mais barato, também não no mais caro. Porque se você pega, eu vou comprar tijolo de 8 furos, você compra de uma firma que você vê que os tijolos não são regulares, e dá para você perceber isso, seu custo de obra vai aumentar. Aí eu economizei no tijolo. Consequentemente, você vai gastar muito mais argamassa e muito mais tempo para construir, porque o pedreiro vai perder muito tempo para deixar a parede no melhor nível possível. E pintura, várias coisas, reboco, você tem vários problemas por conta de um tijolo. Beleza? Como a gente vinha falando ali, né, as casas, elas não tinham foco só em moradia, né? Ela tinha outros focos também que quando a gente pega na parte da religião, né? E principalmente a questão das civilizações que acreditavam em deuses, né? Então a gente pegou o exemplo aqui da casa de Taipa, né? Pau a pique. E aí, como a gente já conversou sobre a casa de Taipa, eu vou focar mais nessa outra construção. Aí veja aqui, pessoal. Tumba com piscina na Irlanda. Ó, primeiro a gente vê uma estrutura muito bonita, por sinal. Isso aqui é um túmulo, né? Uma tumba. E veja a ideia. Como eles acreditavam, muitas vezes uma civilização acreditava na vida após a morte. Então, ó, eles construíram uma piscina para esse cidadão quando ele voltasse à vida. Então, então veja como o ser humano, né, ele pensava em situações, né? O cara aqui, quando ele voltasse à vida, ele já tinha essa piscina para ele poder ir lá tomar seu banho, né? Pós voltar à vida e seguir. E veja que todas elas, aqui é outra, aqui também tem outra, então todas elas têm suas piscininhas. Então
São situações aí onde a construção, né, a arquitetura, ela teve que pensar, adequar aquilo ali que aquela civilização pensava. E aqui, pessoal, a gente fala dos túmulos na Turquia. Olha o tempo, pessoal, 400 anos antes de Cristo. Como vocês estão vendo, uma montanha, nada pequena, e eles simplesmente construíram essas edificações dentro da montanha. Então, veja um nível de complexidade. Quando o homem ele quer, ele consegue. Aí, novamente, eu falo, quando a gente falou lá dos Incas. Não tinha construtora, não tinha engenharia, não tinha nada. Simplesmente um homem, muita inteligência e força bruta para poder construir essas edificações. E percebam, pessoal, que são construções que são proporcionais, seguem linhas proporcionais. Ó, todas elas, você vê que existem traços arquitetônicos. Então, a ideia foi muito bem assim mostrada, né? Muito bem construída. Esses túmulos, pessoal, eles são abertos a visitas. Em outras aulas eu já falei, quando eu estava construindo esse material, eu pesquisei um vídeo no YouTube. Esse vídeo é de um casal brasileiro que ele foi para a Europa, lua de mel, e estava visitando o país, né, a Turquia. Especificamente esses túmulos, porque lá na Europa, casais em lua de mel, a Turquia, principalmente o local onde tem esses túmulos, é considerado que dá sorte aos novos casais, né, às pessoas que estão ali começando a vida a dois. Então é um local muito frequentado por conta disso, por conta desse, vamos dizer assim, dessa ligação da história com a, o mito, né, em si. Então, desculpa. Então, é algo aí que vocês podem pesquisar depois, se vocês quiserem, tiver curiosidade. Vocês verem, a estrutura dentro é algo realmente fantástico. E tem os templos, né? Tem os templos na Índia, a Índia, né, tem a sua religião e várias construções, né, que de alguma forma vai homenagear ou vai, né, fazer referência a suas crenças em si. E aqui o detalhe é que é uma pirâmide, né, você percebe pelas bases, mas já com detalhes arquitetônicos mais arredondados. Então você percebe aí a diferença de uma região para outra, né? E agora, pessoal, a gente fala das civilizações, como eu disse a vocês. A primeira delas, a civilização egípcia. Então, pessoal, a gente vê aqui aquela mesma ideia dos Incas, né? A gente percebe uma estrutura sólida, muito bem construída, estão lá até hoje. Aqui existem várias teorias, né, de como foi construída, como foi pensada. Tem lá um programa no Stories, canal, né, de TV a cabo, que é Alienígenas do Passado. Acredito que alguém já assistiu. Que ele tem lá um episódio só sobre as pirâmides do Egito, onde lá o cientista ele defende que elas foram feitas através assim, que alienígenas construíram essas pirâmides. Você assiste, você de rapaz, tem muita, vamos dizer assim, você começa a ver sentido no que ele fala. Eu não acredito. Eu acredito na versão que os cientistas defendem mais, né? Que é que até um tempo atrás saiu um texto científico
que meio que comprovou ainda mais essa teoria, que é das rochas, como é que essas rochas eram levadas ao local, né, da obra, para cá? Eram feito tipo um riozinho. Esse riozinho, quando eu falo, é tipo, vinha um cidadão que jogava água, eles jogavam água e meio que deixava esse solo todo encharcado. Então, a pedra, né? Colocar aqui de forma bem grosseira, viu, pessoal? Quando ela fazia esse deslocamento, esse solo aqui, ele estava todo encharcado, com muita água, o que diminui o atrito. Diminuindo o atrito, outros homens com cordas, né, puxava no sentido da seta aqui, e outros estavam empurrando essa pedra também no mesmo sentido. Então, força de um lado, força de outro, diminuição do atrito, você consegue arrastar essa pedra, essas rochas, né, que eram pedras bem pesadas. E depois, quando a obra, né, essa obra começou a crescer, né, ela começou a aumentar, eles faziam tipo rampas. Essas rampas faziam mais ou menos esse zigue-zague aqui e iam subindo com essa pedra. Claro que de vez em quando uma ou outra nela, por conta do geral, isso aqui foi construído os escravos, né, pessoal? Então a história já é mais do que conhecida. De vez em quando uma ou outra pedra dessa, o pessoal não conseguia, né? Faltava força ou algo dava errado e a pedra ela voltava se deslocando por conta da gravidade. Consequentemente, pegava em algumas pessoas e matou muita gente, pessoal. Essas pirâmides aqui, infelizmente, muita gente morreu para elas ficarem prontas. Então, fica esse detalhe aí. E aqui também a gente vê, né, os detalhes, né, as figuras, né, os desenhos que eram feitos. Eu acho interessante aqui que a gente vê uma ideia de vigas, né, pilares são enormes, mas ó, vigas. Então, são construções aí muito antigas, mas que a gente vê elementos da construção civil nela até hoje, tá? Da construção atual. Muito importante mesmo. Pessoal, aqui tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, como Alexandre fez, podem fazer também, tá bom? Aí, pessoal, a gente vem para a civilização grega. Para mim, a mais importante delas. Pelo seguinte, aqui a gente vê uma evolução muito grande, principalmente em inteligência. Aqui como nasce a matemática como a gente conhece, né? A física, a astronomia, a astrologia, filosofia. Aqui a expansão é muito grande, né? E você começa a notar técnicas de construção muito eficientes que também são utilizadas até hoje. Exemplo aqui, ó, a gente vê nessa estrutura como na outra, a gente vê estruturas de vigas, ó, bases também. Então, diferente da pirâmide, você vê agora um prédio mais verticalizado, né? Ele de uma forma mais harmoniosa. E o segredo aqui, pessoal, está na proporção entre esses pilares. Se você pensar a distância de um pilar para outro, vou colocar aqui, é sempre a mesma, sempre a mesma. E a largura desses pilares também são as mesmas. Eles utilizam um número chamado número de ouro. Não sei se alguém já viu esse número ou já estudou. É uma proporção que a gente chama de proporção áurea. É algo bem ligado à matemática. E esse número, ele, se eu não estou enganado, ele é aproximadamente 1,16. Ele é considerado o número da perfeição. Ele tem outros números, pessoal, mas aí arredonda, tem outras casas decimais, mas arredonda para 1,16. Esse número é considerado um número perfeito, a proporção perfeita. Concursos utilizam esse número até hoje. Um exemplo, o Miss Universo, ele utiliza
proporção de busto e quadril, a proporção áurea. E essas construções gregas, elas utilizavam fortemente essas proporções. Existe os mais velhos, né, como eu, tem um desenho da Disney de Donald, que ele meio que entra nesse universo da matemática e lá é abordado muito bem essa questão do número de ouro, a proporção áurea. E quem tiver curiosidade pode procurar Donald, acho que é Donald no Mundo da Matemática, no YouTube. É curto, acho que é uns 10 minutos, mas é muito interessante. Até para você mostrar para a criança, você vai ver que eles vão ficar bem assim, entusiasmados, porque realmente é antigo, mas é muito, muito bom, muito bem feito. E aqui, pessoal, a gente vê a concepção de uma construção que também é utilizada até hoje, que é o teatro, os palcos. Então, perceba, o centro aqui da construção, um palco, né? E as arquibancadas, ó. Então, a pessoa que vai estar aqui e outra pessoa que está aqui, elas vão ter a mesma visibilidade e uma não atrapalha a outra. Claro que quem está mais próximo vai estar ali, né, com a vista bem assim, mais próximo, bem melhor. Mas essas outras pessoas também vão ter uma vista do que está acontecendo. Então, os estádios de futebol, os teatros, eu já tive a oportunidade de ir para Festa do Penhão de Boiadeiro em Barretos, e lá Oscar Niemeyer, né, o arquiteto que projetou Brasília, ele também construiu lá a Arena do Peão. E ela tem um formato de uma ferradura de cavalo. Só que o seguinte, essa ferradura, ela tem essa concepção e todo o local da arena tem esse estilo aqui. Ele utiliza muito, muito forte essa ideia que vem da civilização grega. Então, da onde você estiver lá, você consegue visualizar o local. E é realmente fantástico, fantástico. Então, perceba como é uma civilização muito importante, né, para a história da humanidade. E remetendo a essa civilização que a gente viu, a gente tem a civilização romana, que qual a importância dessa, pessoal? Ela começa a pegar a sua arquitetura, suas estruturas e começa a expandir em outros lugares, começa a levá-la para outras regiões. Então aqui é um exemplo, ó, uma arquitetura romana, e você percebe que o Arco do Triunfo na França é também uma arquitetura romana. Então você, na expansão do Império Romano, para onde ele se expandiu, ele levava suas construções, sua cultura. Então isso de alguma forma fez com que a arquitetura romana ela tivesse essa expansão muito muito grande. Então fica esses detalhes, beleza? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer. Então, pessoal, a gente tem aí um pouquinho de tempo, mais uns 20 minutos, viu, pessoal? E a gente vai entrar agora na parte das normas técnicas. Aí vê, pessoal, isso aqui eu abordei de forma lá no vídeo, eu li, fiz uma leitura e tal. Mas o foco aqui é o seguinte, veja, a norma, as normas técnicas, elas foram criadas na construção civil, né, na engenharia e na arquitetura, para que todos os colaboradores, todas as pessoas comecem a falar a mesma língua, comecem a ter um entendimento só do que está sendo desenvolvido. Então, a norma de desenho arquitetônico, esses slides foram focados nessa norma, essa aqui, ó, a NBR 6492, certo? Você pode pesquisar, essas normas são pagas. Só que você, internet, tem esses benefícios, né? Você consegue facilmente encontrar essas normas em PDFs, algo desse tipo. Então, quem quiser ter uma curiosidade, ver como é que é, você pode conseguir aí, através da internet, a norma 6492. E NBR, pessoal, no caso,
elas são editadas, são feitas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. No Brasil, ela é a responsável por todas as normas, pessoal. Não só de engenharia, mas todas elas. Você vai ver norma de segurança, algumas normas na área de saúde, tudo que for norma é a NBR. A BNT que faz, que ela, de alguma forma, ela está redigindo e editando aquelas normas. Só que a BNT, ela é ligada à ISO, que é o Sistema Internacional, a Organização Internacional, né, de Medidas. E então, pessoal, a nossa norma, ela é uma norma internacional, ela está muito alinhada à norma internacional. Então, vocês vão encontrar também no Brasil, é muito, tipo, ISO 9000, ISO, uma norma ou outra que o Brasil utiliza porque a gente se enquadra na norma internacional. Então, não é uma norma só brasileira, é uma norma que é adotada em vários países. Em um desses detalhes que é importante a gente entender é o formato da folha. Pessoal, com certeza, quem já trabalha na área ou quem já manuseou uma folha, as folhas de projeto são folhas. Vou até passar aqui esse texto, que a gente também trabalhou lá na videoaula. Esses textos são essas, a gente chama de pranchas. Essas pranchas, muitas vezes, ela não dá numa folha A3, A2, ou melhor, desculpa, A4. Ela tem que utilizar uma folha maior. Então, existem as folhas A0. A folha A0, pessoal, essa folha completa aqui. Certo? A folha A0 é toda essa folha. Chama folha A0. A folha A1 é a metade dessa folha A0. A folha A2 é a metade da folha A1. A folha A3, metade da folha A2. A folha A4 é a metade da folha A3. Folha A5 a gente não utiliza. A gente sempre utiliza como base a folha A4, certo? Então são padronizadas. Se você pegar a folha A4, a medida da folha de caderno é a mesma medida dessa folha A4. Folha A4, não ofício, a folha A4. A diferença é que a folha A4 muitas vezes ela tem alguns detalhes. Boa questão, Alexandre. Só deixar uma situação aqui. Essa folha, o desenho aqui, ele não ajuda muito. Ele tá, por conta que eu aumentei, ele ficou um pouco distorcido. Um exemplo, a folha A4, ela não é quadrada aqui, né? Ela é retangular. Aí eu vou passar aqui porque eu mostro melhor. Essas folhas geralmente é assim, ó, nesse formato aqui, certo? A gente vai ter sempre o comprimento da folha, comprimento aqui nesse sentido, maior do que a altura dessa folha. É pouca a diferença, mas ela tem essa certa diferença, certo? Então, eles sempre são mais compridos do que alta. É porque a alta figura realmente puxou, ela não ajudou muito. Mas não é quadrada. É sempre retangular. Perfeito, perfeito. Até pelos valores aqui, ó, dá para a gente perceber, ó, a folha A0, que é essa aqui, a gente percebe que nesse comprimento Y, né, que aqui a gente está com Y e aqui é o comprimento X, a gente percebe que em Y ela sempre está maior, tá vendo? Ó? Quando a gente faz a comparação, ó, maior, 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 certo? Mas valeu aí pela pergunta. Aí, pessoal, vê, a ideia aqui é de você conhecer que existem essas folhas, certo? Então, vamos lá, numa prova vai ser exigido qual é o tamanho da folha A0, é 841 milímetros por 1.189 milímetros. Não, a ideia não é essa. Agora, essa folha A0, em questão de medidas, é interessante. Ela tem
1 metro quadrado de área. A folha A0, 1 metro quadrado de área, certo? Então, tem essas características, pessoal. E por que a gente precisa de folhas tão grandes assim, muitas vezes? Uma folha de 1 metro quadrado. Porque no detalhamento do projeto, você não, a gente vai ver também na próximo webinar, a gente vai lidar com escalas, medidas. Então vamos lá, eu vou mostrar alguns projetos meus na prática, porque ajuda a entender. Vamos lá, eu faço um projeto estrutural de uma edificação de 2 pavimentos. Então eu tenho o pavimento térreo e o primeiro pavimento, que seria o primeiro andar. Ou melhor, primeiro pavimento térreo, segundo pavimento. Dependendo de como está esse projeto, você tem fácil aí pelo menos umas 20, 25 folhas A2 ou A3 de concepção de vigas, pilares, lajes, fundações. E essas medidas, eu não posso colocar no valor, eu não posso colocar um desenho muito pequeno, porque o profissional que vai lá para a obra, que está na obra que está executando, ele que vai fazer a parte que a gente chama, né, a parte de ferragem, né, então vai para uma empresa ou alguém que vai fazer em loco essa ferragem, ele tem que entender tudo que está sendo feito. Porque muitas vezes tem detalhes ali que, se o cara passar despercebido, aquela peça que foi muito bem planejada, muito bem pensada, ela vai com falhas. E essas falhas no futuro podem ocasionar algum problema estrutural. Então tem emendas. Tudo é muito detalhado, pessoal. Uma emenda, muitas vezes o pessoal, vocês veem em obra, o cara concretou a laje e não passou uma ferragem, que é justamente para ligar a outra ferragem de cima. Aquilo ali tem aquela emenda tem os valores mínimos. Eu não posso deixar um negocinho muito pequeno, porque quando eu vier com a outra ferragem, eu não vou ter uma emenda que vai ser resistente o suficiente. Então, o erro já pode começar numa simples emenda. Porque se eu tiver uma baixa resistência, consequentemente, aquele ponto vai ser o ponto frágil. E aí pode acontecer um problema estrutural. Então, por isso que são detalhes e a gente tem que... No próximo, a gente vai ver mais esses detalhes, certo? Boa. Fundação dos pavimentos é fundamental, bem como vigas e colunas. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Realmente, tudo começa da fundação. Uma fundação bem feita, você vai ter uma construção bem mais sólida, consequentemente, você vai ter uma construção que não vai ter recalque, que não vai ter problemas estruturais. Várias coisas, pessoal. Quando a gente for ver na parte de projetos, várias coisas poderiam ser resolvidas simplesmente com a fundação bem projetada. Vou pegar um exemplo prático aqui que a gente vai discutir lá, mas coisa bem simples. Com certeza vocês já viram casas que tem muita salina, ou você mora numa casa que tem muita salina, paredes que tem aquelas salinas que dão até 1 metro de altura, ou até mais. Alguém pode até falar aqui, comentar algo sobre esse tipo. Mas tudo isso, todos esses problemas de salina que essas casas existem, só acontece porque a fundação foi mal feita, não foi bem projetada. Se eu tivesse um radier, que a gente chama de radier, né? A viga baldrame, ela fosse num padrão adequado, ela fosse abaixo dela, de vez de utilizar tijolo maciço, eu utilizasse pedra rachão, e quando essa viga baldrame ela tivesse pronta, eu fizesse uma impermeabilização dela, e aí eu fazia a alocação do tijolo cerâmico em cima, diga a você, quase 100% de certeza, não tem salina. Não tem salina, não tem problema de infiltração de água, porque a água, ela percorre do solo para o tijolo. Aí como é construída as casas? Muitas casas. Eu tenho um solo que tem muita água, né? Tem muita umidade.
Aí o cara faz toda a estrutura da base da fundação de tijolo cerâmico, que tem água. Geralmente ele vai fazer o tijolo deitado. E aí, de vez de ele fazer um baldrame de uma viga de concreto, é muito comum. Ele pega o tijolo que está o tijolo virado, né? Ele faz lá umas gambiarra, bota ferro dentro desse tijolo, ele bota os varões dentro, bota um concretozinho e diz, pronto, tá pronto aqui minha fundação. Aí o que ele faz? Faz a regularização ali, coloca o tijolo. Aí veja o que eu estou dizendo: solo, um baldrame que é corrido, né? Não existe aquela fundação lá embaixo, é corrido, que é também de tijolo cerâmico. Vou fazer o baldrame, vou fazer a parede. Só tijolo cerâmico, que é água. Então o solo que tem água, ele encharca o tijolo, consequentemente, vai subir até onde a água conseguir penetrar no tijolo. Então, o cara economiza muitas vezes e vai passar uma vida toda tendo raiva e gastando, fazendo reboco e um monte de serviço. Então, são coisas que tudo poderia ser pensado. E aí é onde entra o conhecimento disso, pessoal. O corretor pode utilizar tudo isso na hora dele comprar e vender. Quando ele tem o conhecimento dos motivos, um exemplo, você chega numa casa que você vê que tem muita salina, tem gente que trabalha só com compra e venda de aluguéis, né, de compra, tanto compra como aluguéis de casas usadas. Você já sabe que aquela casa, a estrutura, não vou dizer assim, ela não é adequada. Ah, mas a casa vai cair? Não. Casa simples de um pavimento, dificilmente ela vai ter algum problema estrutural. Tem que ser uma construção muito mal feita para cair. Mas você vai ter esses outros problemas, que vão ocasionar muitas vezes em situações desse tipo. Então já dá para você, opa, o cara aqui, a fundação aqui é só de tijolo cerâmico. Então, consequentemente, eu tenho salina. Sempre nos invernos eu vou sofrer com salina, muita umidade. Tem gente que é alérgico, pessoal, que entra numa casa desse tipo, ele está entrando numa geladeira. Então, ele vai ter problemas de saúde muito sérios por conta do excesso de umidade e por conta dessas paredes, né, que acontece muito problema. Então, fica a dica. Por isso que eu foco muito nessa questão, porque vocês podem utilizar isso na prática de vocês. Maria do Carmo, ela fala, a base bem feita é fundamental, com certeza, Maria. Alexandre, só que o solo faz o prédio trabalhar, se mover. Começa a surgir as fissuras, pontos de risco, estrutura. Perfeito, perfeito, Alexandre, perfeito mesmo. Beleza, então, continuando aqui. E aí, galera, ó, a gente entra na parte das folhas, dobrar essas folhas. A norma também, ela tem lá uma instrução para você dobrar a folha. Por quê? Já imaginou, eu tenho lá uma folha de 1 metro quadrado. Como é que eu vou armazenar essa folha? Como é que eu vou guardar essa folha? Eu tenho que ter um local apropriado para isso. Concorda? Tem que ter um padrão para isso. E o padrão é a folha A4. No vídeo, que eu não vou passar ele aqui, porque ele é extenso, mas você dobra essa folha em forma de sanfona, certo? E ela tá grande assim, você arma ela, fecha, quando ela fechar, ela vai ficar exatamente do tamanho de uma folha A4. E lembrando, pessoal, essa legenda aqui, a gente vai ver daqui a pouco, ela sempre tem que estar em cima. Assim, ó. Esse é o vídeo, tá lá na videoaula, na primeira e na segunda videoaula. Na segunda videoaula, no segundo vídeo, a gente trabalha esse slide aqui. Deixa eu adiantar, veja que ele vai fazendo, dobrando a folha, ó, tá vendo? Vai fazendo dobramento da folha, tudo, até ela ficar, ó, quando ela fica pronta, você pode abrir e pode fechar ela. Ó.
pegar aqui. Tá vendo aqui? Então, aquela folha grande, ela vai ficar no formato no folha A4. Porque aí, pessoal, uma casa não só tem só um projeto. E muitas vezes você tem vários projetos. Como você tem documentos, muitas vezes você está fazendo uso capião, então você precisa de planta de arquitetura. Então, você vai anexar vários documentos e eles vão ficar como se fosse um caderninho, né? Então, você ali consegue armazenar, consegue padronizar isso. Por isso que existe norma para dobrar essas folhas. Beleza? Falta pouco, viu, pessoal? Falta mais um detalhe aqui. Dois detalhes. Falta essa parte da escrita e de legenda e a gente finaliza. Negócio de 5 minutos. E aí entra na parte de caligrafia, pessoal. Ó, caligrafia. Deixa eu só que meu notebook desligou. Caligrafia, pessoal. Aí a gente faz a. Tá passando um som aqui, pessoal. Não sei se está incomodando aí vocês. Para mim tá. Deixa eu desligar aqui um pouco. Então, pessoal, vê. A caligrafia. Eu faço sempre a comparação com a área médica, medicina. Você pega a caligrafia de um médico, parece que lá na faculdade eles aprendem a escrever feio. Olha, você tem que escrever feio para ninguém entender, para você sabe, a pessoa saber que você é médico por conta da letra. E aí, eu já trabalhei em farmácia, meus 2 primeiros empregos foram em farmácia, e eu digo, é algo muito estressante, porque você pega essas receitas médicas e são letras que você não entende, pessoal. Você começa, com algum tempo, você começa a se acostumar com a caligrafia do cara, e aí você começa a ter alguns entendimentos, assim, mas bem complicado. Na construção civil, na arquitetura, não existe isso, certo? Não existe isso, porque foi criada a norma, e na norma de desenho técnico, ela tem a parte de caligrafia. Todo mundo tem que escrever de letra de forma. Todo mundo tem que escrever de letra de forma. A letra pode ser feia, tá vendo esse zero aqui, ó? Ó, esse zero aqui parece uma coxinha, mas dá para o cara saber que é um zero. O O aqui, ó, você tá lá na palavra também, mas a pessoa vai entender que é um O, que é um zero. Então a letra não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. Não feita a letra de método, uma coisa absurda. Ela tem que ser legível. Então existe a norma, a instrução normativa dela, e todo mundo faça com letras de forma. Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que os projetos antes da informática eram feitos na mão. Todos eles. Eu procurei uma imagem há um tempo atrás de um pessoal desenvolvendo mapas, cartografia, que é engenharia. Hoje existe a engenharia cartográfica, né? Mas era da engenharia de forma geral, porque se a gente pegar há muitos anos atrás, na realidade, só existiam 3 cursos, né? O Brasil começou praticamente com esses 3 cursos, que era medicina, direito e engenharia. Então era engenharia, só existia uma engenharia. Não existia civil, mecânica, mecatrônica, cartográfica, era só engenharia em si. Então, aqui no computador. Então tem essa questão aí da norma. Mesmo nos projetos digitalizados, você fez lá no CAD, você fez no Revit, eu utilizo muito o Revit, tem que utilizar também de letra de forma. Tudo de letra de forma. É a norma, certo? Então, aqui alguns exemplos, ó, sala, quarto, cozinha, banheiro, beiral, tudo tem que estar de letra maiúscula, pessoal. E a gente termina com a parte do carimbo. O carimbo, pessoal, é justamente os dados dos projetos, certo? Então, ali fica armazenado tudo que precisa. Deixa eu ver se tem aqui um projeto rapidinho para mostrar. Aqui.
Tô abrindo aqui um PDF, pessoal. Rapidinho, viu? PDF. Tá aqui o PDF. Ó, vou botar aqui. Então, aqui é um projeto que eu fiz de uma regularização de uma escola pequena. Então, ó, focar aqui no carimbo. Então, você percebe aqui, pessoal, que ó, todas as informações tem que ter, ó. Projeto de regularização de uma escola, local, Rua Sem Limites, número 24, Vila Andorinha, Caruaru, Pernambuco, proprietário, CPF da pessoa, quem fez o desenho, data, quando o desenho foi feito, quem está assinando a planta, no caso foi eu mesmo, número do meu CREA, e o principal, ó, as informações que tem na planta, planta baixa, corte, fachada, planta de situação, área, carimbo e assinatura. Porque, pessoal, essa planta aqui, ela só tem 2 folhas. Aí é tranquilo. Todas as folhas têm que ter carimbo, viu, pessoal? Todas as folhas têm que ter carimbo. Então, se eu fiz no Revit, viu, pessoal? Lá tá exatamente desse jeito. Eu coloquei a cisterna aqui, existe essa cisterna embaixo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu volto aqui para o slide, finalizar. O que eu quero focar é o seguinte, que o carimbo ele tem que estar sempre na parte superior. Quando a folha ficou dobrada, esse carimbo tem que estar exposto. E o seguinte, pessoal, quando você tem várias folhas, por exemplo, eu faço um projeto estrutural, naquela parte lá do assunto, muitas vezes vai estar assim, uma folha só pilar, outra folha só viga, outra folha lajes. Então, muitas vezes você vai ter 4, 5 folhas de pilar, 4, 5 folhas de laje, por aí por diante. Porque quando a pessoa que você fez o projeto, entregou lá para a pessoa, a parte que vai fazer a ferragem, um exemplo, ele vai procurar, eita, pô, vou começar a construir as vigas. Se ele fosse abrir folha por folha, folha por folha, ele perde muito tempo. Então, lá no carimbo, ele olha, eita, pilar. Ele já pega lá, tem todas as instruções como é que ele vai fazer a leitura e facilita demais na hora, tanto para as partes legais, como também na parte prática quem está construindo. Beleza? Pronto, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar o vídeo 3 e o vídeo 4. E a gente entra nessa parte de linhas, tá certo? Então, vou parar por aqui o nosso vídeo, certo? Essa parte do quadro de legendas. Quero agradecer a participação de todos. E até semana que vem, certo, pessoal? E qualquer dúvida, pode colocar lá no grupo do WhatsApp, eu estou lá no grupo. E desejar aí vocês um bom final de semana e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Encerrando aqui a live, tá bom?